15 de setembro de 1940, 11h47 da manhã, 22 mil pés sobre o interior de Kent. Pilot Officer Colin Gray tinha um Messerschmitt Bf-109 exatamente na sua mira. Distância 400 jardas, fechando rápido. O alemão ainda não o tinha visto. O polegar de Gray pairava sobre o botão de disparo. 3 segundos para o alcance mortal. Então, o Messerschmitt mergulhou abruptamente. Gray foi atrás sem hesitar, empurrou o manche para frente e sentiu o corpo ser puxado contra os cintos pelo G negativo. O Merlin da Rolls-Royce tossiu uma vez e morreu. A hélice girou inútil no fluxo de ar. A mira saiu do alvo. Peewee e 30 cavalos simplesmente desapareceram. Gray xingou alto dentro do cockpit porque sabia exatamente o que tinha acontecido. O carburador havia afogado. O motor ficou sem combustível por 2, talvez 3 segundos, tempo suficiente para transformar um caça de elite em um planador sem controle. O alemão saiu do mergulho e sumiu nas nuvens sem sequer olhar para trás. Ele não precisava olhar. Sabia que o Spitfire não poderia segui-lo. O motor de Gray voltou com um soluço áspero, tarde demais. 20 minutos depois, ele pousou em Biggin Hill e preencheu o mesmo relatório de manutenção que já havia escrito 2 vezes. Corte de motor em manobra de G negativo, duração aproximada de 2,3 segundos. A aeronave inimiga escapou. Esse relatório iria para um arquivo que já continha mais de 2.300 relatos idênticos apenas durante a Batalha da Grã-Bretanha. 2.300 momentos em que pilotos britânicos ficaram indefesos no céu. 2.300 instantes em que a diferença entre vida e morte não foi habilidade, coragem ou tática, mas engenharia defeituosa. Dentro daquela pilha de papéis estava a resposta para por que tantos jovens não estavam voltando para casa. Mas encontrar o problema não era o desafio. Todo mundo já sabia qual era o defeito. O desafio era corrigi-lo, e ninguém conseguia, exceto uma mulher quase desconhecida trabalhando sozinha em um laboratório em Farnborough, uma engenheira que a maioria dos pilotos da RAF jamais tinha ouvido falar. Seu nome era Beatrice Schilling, e ela estava prestes a quebrar todas as regras do Ministério do Ar para salvar milhares de vidas. O defeito era tecnicamente simples, mas mortal na prática. O motor Rolls-Royce Merlin, coração de todo Spitfire e Hurricane, usava um carburador SU com câmara de boia. Em voo normal, a gravidade puxava o combustível para baixo e tudo funcionava perfeitamente. Mas combate aéreo não é voo normal. Quando um piloto entrava em mergulho agressivo, o G negativo empurrava o combustível para cima dentro da câmara. A boia descia, a válvula abria totalmente e o sistema era inundado de combustível. O superalimentador se afogava e o motor morria, às vezes por 1 segundo, às vezes por 2, às vezes tempo suficiente para um Messerschmitt virar e metralhar o cockpit. Os alemães não sofriam disso. Seus motores Daimler-Benz DB601 usavam injeção direta, sem boia, sem afogamento. Um piloto de Bf-109 podia rolar invertido, mergulhar verticalmente e sustentar G negativo por até 10 segundos sem perder potência. A Luftwaffe percebeu isso em semanas e transformou em tática padrão. Quando um Spitfire colava na sua cauda, mergulhe. O britânico vai seguir, o motor vai falhar e você escapa ou o mata enquanto ele fica indefeso. Eles chamavam isso de a doença inglesa e exploravam em praticamente todo o combate. O comando de caça sabia do problema desde 1937. Engenheiros do Royal Aircraft Establishment escreveram relatórios, sugeriram mudanças, pediram prioridade. Nada aconteceu. O Ministério do Ar estava preso em burocracia, debates orçamentários e cronogramas de produção. Então veio a Batalha da Grã-Bretanha. Entre julho e outubro de 1940, 43% dos ataques em mergulho resultaram em corte de motor. Quase metade de todas as manobras agressivas terminava com o piloto impotente. Comandantes de esquadrão estimaram que 80 a 100 mortes foram diretamente causadas por essa falha. Homens que tinham o inimigo na mira. Homens que fizeram tudo certo. Homens que morreram porque o próprio avião os traiu no pior momento possível.
A Rolls-Royce trabalhava em uma solução de longo prazo, um carburador pressurizado inspirado em injeção alemã, mas só estaria pronto em 1943. 3 anos. A RAF não tinha 3 anos. Estava perdendo pilotos experientes mais rápido do que conseguia treinar substitutos. Foi nesse cenário que o dossiê chegou à mesa de Beatrice Schilling em novembro de 1940. Principal técnica de pesquisa em carburadores. A única mulher engenheira do RAI. Ela leu cada relatório de combate, analisou registros de manutenção e entrevistou pilotos sobreviventes. Em uma semana, entendeu exatamente o problema. Levaria 4 meses para resolvê-lo. Testá-lo poderia arruinar sua carreira. A lógica era brutalmente direta. Se o problema era excesso de combustível sob G negativo, bastava restringir o fluxo, não cortar totalmente, apenas limitar o suficiente para evitar o afogamento. A solução materializou-se em algo quase ridiculamente simples. Um disco de latão com um pequeno furo central instalado na linha de combustível antes do carburador. O diâmetro do furo precisava ser perfeito, grande o bastante para a potência máxima, pequeno o bastante para impedir o alagamento. Schilling usinou o primeiro protótipo com as próprias mãos e testou 17 tamanhos diferentes por 6 semanas. Em bancada, os resultados foram impecáveis. O corte de motor caiu de 2 segundos para uma fração imperceptível. Mas bancada não é combate. Ela precisava provar em voo real. O problema era a autorização. Qualquer modificação não aprovada em aeronave da RAF podia levar à corte marcial. O procedimento oficial exigia meses de testes, comitês e papelada. Schilling sabia que os pilotos não tinham esse tempo. Em 17 de março de 1941, ela carregou sua motocicleta Norton com ferramentas e restritores e percorreu 40 milhas até Biggin Hill. Encontrou o chefe de mecânicos, o sargento Harris, veterano que conhecia cada parafuso do Merlin. Mostrou-lhe o disco de latão e explicou a física sem jargão. Pediu para instalar sem autorização, sem registro e sem que o comando soubesse. Harris girou o pequeno disco entre dedos sujos de óleo. Disse que já perdera 11 pilotos por falha de motor. 11 jovens que nunca voltariam para casa. Olhou para os Spitfires alinhados e decidiu que aquilo valia o risco. Escolheram o avião do Flight Lieutenant Aldir, um dos pilotos mais experientes da RAF, com 54 missões e 7 vitórias confirmadas. Ele não foi informado. Schilling queria assumir toda a responsabilidade se algo desse errado. Em menos de 2 minutos, Harris soldou o restritor na linha de combustível, invisível para quem não soubesse onde procurar. Às 7h15, Deere decolou para a patrulha sobre o Canal da Mancha. Schilling ficou na beira do campo, observando o céu cinzento, o coração disparado. Se o furo fosse pequeno demais, o motor poderia falhar por falta de combustível. Se fosse grande demais, nada mudaria. Se a solda rompesse, Deere cairia no mar. Cada minuto parecia 1 hora. Harris trouxe chá, ela não conseguiu beber. 90 minutos depois, o Spitfire de Deere apareceu sem fumaça e sem danos. Ele pousou sorrindo, algo incomum após patrulhas rotineiras. Contou que encontrou 2 BF-109s, mergulhou atrás deles em G negativo total, e o Merlin não falhou sequer uma vez. Conseguiu danificar um alemão que fugiu soltando fumaça. Disse ao mecânico que queria exatamente aquela configuração em todos os caças do esquadrão. Em 48 horas, Biggin Hill equipou todos os seus aviões. Em uma semana, a notícia se espalhou por todo o Fighter Command. Esquadrões de Hornchurch, Kenley, Tangmere e Northolt queriam a mesma modificação. Quando o Ministério do Ar finalmente descobriu, Schilling esperava punição. Recebeu o oposto. O vice-marechal Keith Park perguntou apenas quão rápido ela poderia instalar em toda a força de caça. Ela respondeu 4 semanas. Park disse que ela teria 4 semanas. Sem discussão. Schilling e sua pequena equipe percorreram 43 bases aéreas em ritmo quase militar, priorizando as unidades da linha de frente, treinando mecânicos, conferindo soldas, medindo cada furo e rejeitando qualquer peça fora do padrão. Dormia em hangares, comia na estrada, atravessava chuva e bombardeios ocasionais.
Em 20 de abril de 1941, 2.847 motores Merlin tinham o restritor instalado. Os pilotos logo batizaram o dispositivo com o humor cru da RAF, Miss Schilling's Orifice. Ela não se ofendeu. Se o apelido ajudava a lembrar quem o salvara, estava bom. Os números falaram sozinhos. Antes do restritor, 41% dos mergulhos causavam corte de motor, e a proporção de abates era 1,4 para 1. Depois, o corte caiu para 0,3% e a relação saltou para 3,1 para 1. A confiança dos pilotos mudou da noite para o dia. Robert Stanford Tuck escreveu que parecia voar um avião diferente. Johnny Johnson disse que nunca precisou temer mergulhos, porque o problema já estava resolvido quando ele começou a combater. Douglas Bader afirmou que antes de Schilling, eles lutavam defensivamente por medo do próprio motor e depois passaram a lutar como verdadeiros caçadores. Até a inteligência alemã percebeu. Em maio de 1941, manuais táticos da Luftwaffe deixaram de recomendar o mergulho como fuga padrão contra Spitfires. A doença inglesa havia sido curada por um simples disco de latão e pela coragem de uma engenheira que se recusou a esperar permissão. O restritor não foi o fim do trabalho de Beatrice Schilling, foi apenas o começo. Em 1941 e 1942, enquanto seus pequenos discos de latão salvavam pilotos todos os dias, ela voltou para Farnborough e mergulhou em novos problemas que continuavam matando aviadores longe dos holofotes. Um deles veio do extremo norte da guerra. Spitfires estavam sendo enviados para a União Soviética para apoiar operações no Ártico, onde a temperatura caía para menos 40 graus. Lá, os motores Merlin simplesmente se recusavam a funcionar. O óleo virava uma pasta espessa, as linhas de combustível congelavam e baterias morriam em poucas horas. Pilotos britânicos ficavam presos no solo enquanto caças alemães continuavam voando. Os mecânicos soviéticos nunca tinham visto um Merlin e não faziam ideia de como mantê-lo vivo naquele frio. O problema parecia insolúvel, até cair nas mãos de Schilling. Ela não via o Ártico como algo misterioso, via como física em condições extremas. Desenvolveu um procedimento de partida a frio usando óleo pré-aquecido, mistura de combustível modificada e uma rotina de aquecimento gradual do motor que qualquer mecânico poderia seguir. Escreveu um manual simples, direto e sem jargão técnico, feito para ser entendido por equipes que não falavam inglês. O resultado foi imediato. Spitfires passaram a decolar regularmente, mesmo no inverno brutal de Murmansk, mantendo cobertura aérea e salvando incontáveis vidas soviéticas e britânicas. Em seguida, surgiu um novo desafio nos céus mais altos da guerra. Caças alemães de reconhecimento começaram a operar acima de 35 mil pés, altitude onde o ar é rarefeito e os motores perdem potência. Muitos pilotos britânicos chegavam perto, mas não conseguiam alcançá-los. Schilling voltou aos carburadores e aos sistemas de mistura de combustível. Criou ajustes de compensação para alta altitude que aumentaram a potência efetiva do Merlin em cerca de 8% acima de 30 mil pés. Testes de voo mostraram melhor taxa de subida, melhor resposta do acelerador e maior chance de interceptação. Mais uma vez, ninguém fez manchetes por isso, mas pilotos voltaram para casa por causa disso. Entre 1941 e 1945, ela completou 17 grandes projetos técnicos no RAI, sempre focada em coisas práticas que realmente matavam ou salvavam pessoas no ar. Enquanto isso, sua vida pessoal também estava ligada à guerra de forma dolorosa. Em 1938, ela se casara com George Naylor, matemático do próprio RAI. Durante o conflito, ele voou em 31 missões de bombardeio com o 625 Squadron, parte do Comando de Bombardeiros, o ramo com a maior taxa de mortalidade de toda a RAF. Uma em cada 2 tripulações não voltava. Schilling entendia perfeitamente essas estatísticas, porque trabalhava com números e probabilidades todos os dias. Cada vez que Naylor decolava, ela sabia exatamente quão pequena era a margem entre vida e morte.
Ele sobreviveu e voltou em 1944, mas ambos guardaram silêncio sobre o que tinham vivido. Depois da guerra, em 1948, o rei George VI nomeou Beatrice Schilling oficial da Ordem do Império Britânico. Ela foi ao Palácio de Buckingham, recebeu a medalha e posou para fotos. Mas no dia seguinte já estava de volta ao laboratório trabalhando em motores a jato. Não buscava cargos de direção, preferia resolver problemas reais a lidar com política interna. Nos anos 1950, quando acidentes em pistas molhadas começaram a matar pilotos, mais do que falhas de motor, ela publicou 3 estudos técnicos explicando como a água reduz o atrito dos pneus e como projetar sistemas de frenagem mais seguros. Na mesma época, ajudou a projetar um trenó de bobsled para a equipe olímpica da RAF, aplicando exatamente os mesmos princípios de aerodinâmica e distribuição de peso que usava em aviões. Em 1967, uma equipe de Fórmula 1, liderada por Dan Gurney, não conseguia resolver um problema de superaquecimento no carro Eagle Mk1. Engenheiros jovens e brilhantes estavam perdidos. Alguém sugeriu chamar a velha senhora que salvou os Spitfires. Schilling, aos 58 anos, analisou o sistema de resfriamento por 2 horas, fez cálculos rápidos e apontou a falha. O problema foi corrigido naquela mesma tarde. Ela apenas disse: "Engenharia é sempre a mesma coisa. Entenda a física e escolha a solução mais simples." Aposentou-se em 1969, mas nunca parou de mexer em motores. Passou os últimos anos restaurando motocicletas antigas, competindo em corridas clássicas e cuidando da Norton que comprara aos 14 anos, a mesma que a ensinara como máquinas se comportam sob estresse. Morreu em 18 de novembro de 1990, aos 81 anos. A maioria dos obituários destacou apenas uma coisa: o pequeno disco de latão que ficou conhecido como Miss Schilling's Orifice. Tudo o mais virou nota de rodapé. Hoje, há um pub em Farnborough chamado Tilly Schilling. Museus exibem seus troféus de motociclismo e escolas de engenharia usam sua história como estudo de caso sobre solução simples, implementação rápida e resultados mensuráveis. Mas o legado mais profundo não é técnico, é moral. Em março de 1941, ela teve uma escolha clara. Poderia seguir o protocolo, esperar autorizações, preencher formulários e participar de comitês enquanto pilotos continuavam morrendo. Ou poderia carregar sua motocicleta com ferramentas e agir por conta própria. Ela escolheu agir. Arriscou carreira, reputação e até liberdade ao instalar uma modificação não autorizada em aeronaves de combate e enviar um piloto ao céu sem avisá-lo. Se tivesse errado, poderia ter sido presa. Ela não errou. Milhares de pilotos voltaram para casa por causa de um disco de latão com um furo. Milhares de famílias não receberam telegramas de morte. Milhares de vidas continuaram em vez de serem enterradas em cemitérios militares. Uma mulher, uma motocicleta, uma peça simples e a coragem de fazer o certo sem pedir permissão. É assim que a história muda. E enquanto você assiste a combates aéreos lendários da Segunda Guerra, lembre-se que por trás de muitos deles há uma engenheira quase esquecida que decidiu que regras não valem mais que vidas. Se você gostou desse vídeo, deixa o like e se inscreve no canal. Isso ajuda muito. Até o próximo vídeo.